Boa noite, pessoal do Coletivo Atuador, seguidores. Estamos começando aqui mais uma coletiva atuadora. Boa noite a todos e todas. Essa é a nossa segunda coletiva atuadora. Eu sou Cassandra Brandão, sou membro do Coletivo Atuador e hoje irei bater um papo com o cineasta Kenny Rogers, que é o nosso diretor da websérie que lançamos essa semana, Anormalidade. Então, vou aqui escrever o nome da nossa live hoje. E, pessoal, quem for querendo fazer algumas perguntinhas, tem uma caixinha aí com umas interrogações. Deixa a sua pergunta, que eu vou fazendo a pergunta para Kenny Rogers. E aqui eu tô aguardando o Kenny chegar pra gente começar a live. E aí já aviso a vocês, ó, tem um aviãozinho, convida aí os amigos de vocês para presenciarem aqui, né, verem, prestigiar a live. Kenny Rogers, live com cineasta. Boa noite, gente, boa noite, Bruna, boa noite, Débora, boa noite, Emil. Tudo bom, pessoal? Fixar aqui um comentário. E é isso. Nosso bate-papo hoje com Kenny Rogers. E quem tiver alguma perguntinha, faz aí nessa caixinha das perguntas, que logo mais estarei perguntando a Kenny, guardando o nosso convidado entrar. Kenny Rogers. E aí, pessoal, a nossa coletiva atuadora, como está na segunda edição, a gente vai estar sempre convidando algumas pessoas para bater um papo aqui com a gente no nosso Instagram. Oi, Rai, boa noite, Itamira. Raíza, obrigada. E teremos uma sequência de lives, né? Essa é a segunda, a primeira foi com Célia Farias, que é membro também do Coletivo Atuador, falando sobre os filmes dela e o Remoinho, que estava no Festival de Gramado. E hoje bate-papo com Kenny Rogers, diretor da nossa websérie Anormalidade. Quem ainda não viu Anormalidade, o primeiro episódio está aqui no nosso Insta, no nosso IGTV. Confira, todas as quintas-feiras a gente vai estar lançando um episódio novo, então já fica ligado aí, toda quinta-feira tem um episódio novo de Anormalidade. Quem já chegou aqui? Raíza, Itamira, boa noite, Bruna, Bibi Coutinho, boa noite, Débora Emiliano, Rebelde Nordeste, boa noite, Bia, boa noite, Bia. Pessoal, enquanto o Kenny não chega, vai mandando aí os aviãozinhos para os amigos de vocês, mandando para a galera para vir aqui assistir nossa live coletiva atuadora com Kenny Rogers hoje. Você clica no aviãozinho e vai convidando aí seus amigos, tá, gente? Para virem aqui prestigiar. Já mandei vários aviãozinhos aqui. Oi, Nilton, boa noite. Boa noite, Antônio Deol. E acompanhando o pessoal que está entrando na nossa live hoje. Eu sou Cassandra Brandão e o nosso convidado é o Kenny Rogers. Quem quiser fazer perguntas, pessoal, quem não chegou ainda, mas quem já pensar numa pergunta aí, deixa na nossa caixinha, que é essa caixinha aqui, ó, com ponto de interrogação, que logo mais eu faço as perguntas para Kenny, para ele responder aqui com a gente. Boa noite, Osvaldo, seja bem-vindo. Vão convidando, pessoal, vão convidando aqui para chamar a gente, vai colocando aí no aviãozinho, setinha aí. E convida todos os amigos de vocês. Olha só quem chegou, Kenny Rogers, o nosso convidado da noite. Sim, Rai, vou contar um pouco mais sobre o nosso coletivo, um grupo de pesquisa
atores e atrizes, pesquisa para o audiovisual. Me encontro sempre nas quartas-feiras. E Boa aí, noite, Kenel! tô aqui numa gambiarra eterna aqui, com um monte de fio, celular descarregando já. Ah, Mas é quem isso, nunca, vamos né? lá. Nesse período de lives Se qualquer e coisa se cair aí, de... tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu também tô com uma gambiarrazinha aqui, amigo. Vai dar certo. Tudo bom, Kenel? E Como é que aí, você Gina? tá? Eu tô massa, e vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem. A galera já aqui com a gente, assistindo a live. Massa. Feliz em participar aqui. Deixa eu colocar um filtro aleatório aqui. Pessoal, eu vou falar mais uma vez aqui que quem quiser fazer perguntas para a Kenel, tem uma caixinha aí com os pontinhos de interrogação. Faça as perguntinhas aí, deixa na caixinha que daqui a pouquinho eu pergunto ao nosso convidado, Kenel Rogers. Olha aí, Silvio Olha aí, ó. Santos vem aí. Que engraçado Kenel, essa que bom aqui. te ver. Eu também, pô, saudade de tu. Saudades. Das nossas aventuras Kenel por tá aí aí. nos filtros do Instagram, das É pra lives. tirar essa cara de monstro. DJ Gambiarra é o seu nome, né? Rapaz, nós gambiarra até nos filtros aqui. Não é? Kenel, Tô nervoso, eu não sei o que eu vou falar não, viu? Tu inventou esse não, negócio aí, agora tranquilo. se vira. A gente vai desenrolando, vai na gambiarra também na nossa live aqui. Mas, Massa. Oi, Kenel, para Silvana. começar... Tem uma galera de Oi, Brasília aí. pessoal. Beijo. É. Ah, Brasília. Tudo bom, Brasília? Chega aí, chega junto. Massa. Gente, eu vou repetir só mais uma vez, para quem está chegando agora. Faz as perguntinhas aí na caixinha de perguntas, quem tiver perguntas. Daqui a pouquinho eu faço aqui para Kenel. Kenel, meu querido, meu amigo, pessoa que eu gosto demais. Que bom estar aqui. Estou muito feliz em fazer essa entrevista, esse bate-papo com você. E queria começar a live perguntando a você, Kenel, como foi que você começou no cinema? Como foi aí que você deu seus primeiros passos no cinema? Conta aí pra gente. Então, tô me sentindo todo importante aqui com essa live aqui. Eu não costumo fazer lives. Eu estou me sentindo Mas importante também, entrevistando Kenny Rogers. quero agradecer o convite do coletivo. Estou muito feliz de estar com essa parceria com vocês aí, construindo algo interessante juntos. Eu sou de Coremas, para quem não me conhece, para quem conhece também, que eu sempre falo. Eu sou de Coremas, é uma cidade que fica a 6 horas de João Pessoa, no Alto Sertão Paraibano. Trabalho com cinema, com audiovisual há mais de 10 anos. Na verdade, eu sou fruto de uma oficina de cinema chamada Viação Paraíba, né? Viação Paraíba foi um movimento muito interessante no interior do nosso estado, que chegou, o pessoal da Universidade da Extensão veio até cidades do interior e convocou e convidou jovens que tivessem interesse em arte, e tivessem interessados em cinema, para entender um pouco melhor de uma linguagem audiovisual, né? Da linguagem audiovisual. E aí eu sempre fui apaixonado por cinema, mas eu não sabia que tipo de cinema fazer, como é que eu ia contar as minhas histórias e como é que eu ia retratar o universo e o mundo que eu vivo e tal, as pessoas que eu convivo. E o Viação Paraíba me mostrou um norte muito interessante, de que o cinema está nas pessoas, né? E aí, a partir disso, eu me integrei ao projeto da Universidade Federal da Paraíba, o Viação, na coordenadoria de Torquato Joel, que é um cineasta paraibano bastante renomado, Incrível. conhecido, muito legal, exatamente. A gente já trabalhou com ele junto em alguns filmes. E aí, depois disso, eu comecei a ser estagiário do Viação Paraíba. E aí eu comecei a rodar as cidades do interior, falando que na minha cidade o Viação tinha passado e, em decorrência do Viação, eu fui trilhando caminhos aí que o audiovisual me deu, né? Indo para outros lugares, fazendo filmes, conhecendo mais pessoas e, enfim, aprovando filmes em editais públicos. E comecei a fazer filme e rodar. E aí estou aqui disponível para você que está me vendo. Me chame para fazer filmes. Mais ou menos E, isso. e o que é legal nesse projeto Viação Paraíba, essa ideia, é levar justamente o cinema para o interior, né? Não ficar o cinema nas grandes cidades, ou só quem pode fazer cinema são as pessoas que estão nas grandes cidades, não. Ao contrário, o cinema está em todos os lugares, né, não? Perfeitamente. Eu acho que é uma coisa muito importante da gente ressaltar.
Oh, voltou aí? Eu caí, não? A gente precisa Voltou. dizer que a gente precisa dizer que as pessoas estão em todas as partes, né? Então tem muitos artistas em potencial que nem conhecem ou nem sabem assim como agir, que caminho procurar, né? Que parcerias encontrar assim para começar a se expressar. Eu acho que as histórias elas estão em todos os lugares do mundo. E quanto Uhum. mais gente fazendo cinema, é uma coisa que eu repito muito em entrevistas, assim, quando eu falo sobre essa descentralização do cinema, é que quanto mais gente fazendo cinema, mais plural vai ser o nosso cinema e mais plural vai ser a nossa história. Ou seja, as pessoas vão falar sobre elas mesmas, sobre os lugares que elas vivem. E eu acho isso muito importante. E aí a responsabilidade de falar sobre você mesmo, sendo sua, sendo do seu lugar, das pessoas que você conhece, é muito mais honesto, né? Muito mais sincero. Então, eu acho que até aquela coisa do lugar de fala, do reconhecimento, assim. Pô, é um filme do interior, mas geralmente quem vem fazer é uma galera que não mora nada a ver com o interior, que tem uma visão estereotipada, que coloca as caricaturas ali em evidência o tempo todo. Então, a gente está aí para construir um cinema mais diverso e que tem uma identidade contada por ela mesma, né? Claro que a gente pode muito bem viajar para fazer filmes fora e falar de outras realidades que não sejam as nossas, mas falar disso de uma forma responsável. Então eu acredito que quanto mais você constrói com as pessoas dos lugares que você vai, que você filma, mais vai ser sincero e mais vai ser bacana assim trabalhar com cinema, né? Nessa perspectiva. Um beijo para Silvana, ela fez a oficina Uhum. lá em Brasília. Foi Vou muito ver massa ela dar disso oficina lá em aqui. Brasília. Beijo para todo mundo que está aí. Tem uns E comentários Tamira sobre acabou de nas colocar, religiões. Às vezes eu não e Tamira vejo acabou de direito, não. escrever aqui, contar histórias é um desejo, muitas vezes uma necessidade do ser humano, né? Então, Exatamente. seja E, ele em faz... qualquer lugar que ele esteja, né? e outra coisa, fazer revoluções, né? Você imagina chegar alguém de fora, assim, da sua cidade, mostrando um cinema de expressão, um cinema artístico, um cinema que fala de temas que você jamais pensou que viria na tela, e você Uhum. começa a entender que, pô, eu faço cinema. E aí você começa a perceber, cara, eu sou um agente transformador. E não no sentido de ser assim, de estar se vangloriando de alguma coisa. Não, pelo contrário, assim, é de se conhecer, se reconhecer quanto artista e perceber a influência que a gente tem para transformar realidades, para levar discursos para as pessoas, para trazer revoluções, assim, tipo, fazer filmes sobre uma cidade, por exemplo, que tem uma estrada ruim. Um filme sobre isso já é uma grande revolução, uma grande inquietação para quem cuida das estradas, por Exatamente. exemplo. Falar sobre pessoas que não são ouvidas, povo negro, povo LGBT, o povo, as pessoas que estão nas minorias e que muitas vezes não conseguem se expressar, né? Então essa galera tem que estar cada vez mais sendo reafirmada e tá cada vez mais em pauta, né? Tipo o povo do interior, a galera dos lugares menos movimentados, digamos assim, né? Fora dos Uhum. grandes centros. Enfim, eu fico muito encantado assim com isso e de viajar dizendo isso para outras pessoas, assim, dando oficina com a Cinemando, viajando e dizendo, galera, o cinema é nosso e quem tem que contar nossas histórias somos nós. Somos Então, nós. tipo, é muito Exatamente. massa isso. Cada vez mais pessoas saibam disso. É lindo esse trabalho, e esse cinema no interior é muito importante, né? Eu já vivenciei o Cine City, por exemplo, uma vez, e o pessoal lá vê filmes feitos ali, se reconhece, né? Não é um lugar distante. É o cinema Cara, falando ali da realidade. Poxa, eu faço isso também, isso acontece comigo, isso é muito bonito. exato, tem E é uma a história própria engra... pessoa falando, né, do filme, falando sua história ali. Sim, tem uma E história falando em muito massa. histórias, sim, diga. Não, é só pra. Tu me fez lembrar agora. Ramon Batista, gente, que tá aqui na live, é um cara que mora em Nazarezinho. Nazarezinho é uma cidade de 5, 6 mil habitantes, que fica perto de Souza, aqui no Sertão Paraibano. E o cara Uhum. fez um filme sobre um cemitério clandestino do século passado que existia no sítio dele, né? Não existe, nas grandes epidemias no passado, né? A zona rural era muito mais desprovida de qualquer recurso. Então ele fez um documentário sobre esse cemitério da cidade dele, que chama Fogo Pagou. Para vocês terem uma ideia, esse filme ele girou o Brasil todo, ganhou importantíssimos prêmios, uma produção super simples, mas super bem feito, bem realizado. E ele ganhou o prêmio de melhor filme do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, no ano de 2012 a 2013. Então, para tu ver a potência das nossas histórias, onde elas estão, qualquer lugar que é possível de fazer cinema, claro, dificuldades, falta de recursos sintomático do nosso país. Mas histórias nós temos muitas. Então, a partir do momento que a gente conta nossas histórias, a gente está revolucionando o nosso mundo.
por aí. Com certeza. Kênio, já tem perguntinhas aqui, mas eu queria, já que você falou do filme de Ramon, e você falou um pouco como você começou no cinema, eu queria que você falasse um pouco sobre os Sim. seus trabalhos, né? Já que você falou de Coremas, desse cinema do interior, que você falasse um pouco sobre os seus trabalhos, né? Os seus filmes, que você já fez ou que pensa em fazer. Mas Tá. vamos falar primeiro do que você já fez, dos seus trabalhos, dos seus filmes. Então, depois dessa história, né, do Viação Paraíba, dessa interiorização do cinema, eu fiz um filme em 2011 chamado Travessia. Existem algumas coisas chamadas travessias, por exemplo, o espetáculo teu, que eu filmei também. Espetáculo Mas meu. teu, do grupo, né? O Eu que queria eu dizer assim, um filmei, espetáculo maravilhoso, mas aí você já foi dizendo que era meu, que vergonha. mas é isso mesmo. Então, aí eu fiz Travessia. O que é Travessia? Travessia foi meu primeiro filme. Teve um edital do governo federal em que você escreveria um projeto chamado Microprojetos Mais Cultura para o Semiárido. Então, esse edital foi aberto e, na época, em 2010, 2011, Torquato Joel, que é um cineasta paraibano que eu falei, nos incentivou a fazer os filmes. Só que, tipo, a gente vai falar de quê? E aí eu tive a ideia, inclusive isso aqui, ó, é o pôster do filme, é um pôster com o nome Travessia. Entendeu? Para mim, quem não travou, para vocês. Eu não consigo te escutar, Kenel. Ficou mudo para mim também, Murilo. E Eu tive a ideia de vamos falar sobre uma aguardar. realidade muito comum na minha cidade. São uns Somos efeitos mais um especiais. sertão completamente assim dos outros sertões caribenhos. Então, Entendeu? Tá sem som para mim ainda e tá também. caindo aí, tá cortando a ligação. Vocês conseguem me ouvir, né, pessoal? E aí, travou? É só sem som para Kenel. Ai, meu Deus, para mim não voltou não, Murilo. E agora? Eu não consigo te ouvir, Kenel. Tá mudo. Eita, aqui não tá normal para mim, gente. E agora? Não, não consigo ouvir. Continua mudo para mim também. Eu vou sair. Pronto, eu vou tirar e voltar. Ok. Só um minutinho, pessoal. E aí, pois é, gente, acontece essas coisas nas lives. Vou chamar Kenio de novo, para a gente ouvir um pouquinho mais sobre esse cineasta, contando aqui as histórias dele. Opa! Tô ouvindo? Voltamos! E aí, galera? Estamos aqui. Eu Pronto, Kenio. tava contando do Travessia, que é o meu primeiro filme. E aí, estão escutando agora? Sim. Todo Tá. mundo escutando, né, gente? Como é? Sim, estamos ouvindo. Tá, beleza. Então vamos continuar. Olha só, gente. Então, em 2011, eu fiz um filme chamado Travessia. Travessia é um documentário que retrata a história de três pessoas, né, de quatro pessoas, na verdade, que transitam pelo açude de Coremas, né, o açude da cidade que eu vivo. E aí, com esse filme, eu fui me perguntar, pô, eu vou fazer um primeiro filme. Mas o meu filme vai falar sobre o quê, né? Sobre quem? Né? Por que eu vou fazer um filme? Quais são os assuntos que eu vou tratar? E aí houve desejo de falar de algo que fosse original, que fosse da minha cidade, de Coremas, e, portanto, das pessoas que moram perto do açude de Estevão Marinho, que é um lugar que eu gosto muito. E fiz esse filme começou a girar pelos festivais, então foram alguns festivais de cinema, e aí começaram a premiar o filme. E eu, um menino do interior, né, tipo, caramba, Começando. e o cara pensando assim, é comigo que eles estão falando, como assim, é isso mesmo, tá dando certo e tal. E eu fiquei muito feliz com isso e comecei a pegar gosto pelo cinema, assim, comecei a fazer filmes e aí começar a querer ajudar outras pessoas a também fazerem filmes.
E aí, cara, essa história foi muito massa, porque aí rodou o Brasil, eu fui para o Festival de Cinema de Língua Portuguesa em João Pessoa, que é o Cineporte. No Cineporte eu Cineporte. conheci uma pessoa chamada, né, que a gente conhece. No Cineporte eu conheci uma pessoa chamada Virgínia Gualberto, que é com quem eu também tive vários projetos de cinema e educação depois disso, né? A gente fez oficinas em Brasília, no Rio de Janeiro, montou coisas juntos, assim, foi muito especial ter conhecido Virgínia. E quem me deu isso foi o cinema. Então, ou seja, eu sou um cara do interior, assim como diversos milhares de jovens no Brasil, que foi despertado por alguém e que percebeu que era artista e que também podia contar histórias e fazer história no seu lugar. Então, eu acho que talvez a minha história, fora essa coisa da vaidade, né, do artista, que a gente sempre fica muito feliz, envaidecido de fazer arte, fora isso, a minha história é principalmente um incentivo para pessoas que também têm esse sonho e também podem trilhar esse caminho. Assim, eu sempre falo isso, por isso que eu dou oficina hoje, para achar outras pessoas que sonham como eu também. Mais ou menos isso. Essa luz tá doida aqui, gente, que eu tô no celular, tá? Aí o celular fica meio sem entender o que é que tá acontecendo aqui. Você Tá meio, aproveita mais do lado. um DJ aí, uma Eu vou tirar discoteca. essa boate aqui, mas vai falar Não, comigo. tá legal. Por mim tá de boa. Eu acho que tá dando um clima legal. Que bom, que bonito isso, Kenyon, porque eu também sou uma pessoa do interior, e aí eu, como também como tantas outras pessoas, achava o cinema sempre algo muito distante, longe de uma Sim. realidade nossa, né? E que bom que tá tendo esse movimento, esses filmes, pessoas como você fazendo filmes, contando histórias do interior. E aí, antes de mudar aqui para minhas perguntas, eu vou fazer uma perguntinha que está aqui na caixa de perguntas. Deixa eu perguntar aqui. Hum. Ai, já perguntaram algo aqui que é. Só um minutinho, Portal Pop Jampa. Eu pergunto já. Vamos iniciar o assunto agora. Deixa eu fechar aqui. Eu pergunto já, tá? Peraí. Uma nova temporada. Vocês pretendem fazer uma nova temporada de forma presencial? Quem sabe a moça para entregar a pizza vir? Segura essa pergunta aí, tu responde já, viu, Portal Pop Jampa. Ó, Bruna Kenan, tá, Bruna tá ah, dizendo aí, já tomei muita cerveja com Virgínia, kkkk. Bruna, me chama pra próxima, viu? Eu gosto de cerveja chama também. a gente. Kenan, querido, eu queria te perguntar agora, para a gente entrar nesse assunto da nossa websérie, Coletivo Atuador, mais Kenny Rogers, esse conjuntozinho agora, esse combozinho bacana que aconteceu. Queria que você me falasse um pouco sobre esse convite do Coletivo Atuador a você, sobre o surgimento da normalidade. Queria que você falasse um pouco aí sobre essa websérie que foi lançada essa semana. Para quem não assistiu ainda, viu, gente? Tá no Instagram da gente, a Normalidade, Pizza Tchau. Tá. É muita doideira assim o que acontece com a gente que é artista aqui na Paraíba. Paraíba é um estado pequeno, né? E aí muitas vezes a gente se encontra nos festivais e tá um no projeto do outro. Então a gente troca muita ideia nesse sentido, assim. E aí eu conheço o pessoal do coletivo Atuador. E aí, John Lennon, beleza? Eu conheço o pessoal do Oi, John coletivo Lennon. John Lennon, não dos Beatles, John Lennon de Coremas. Coremas tem de tudo. É, Oi, John Lennon de Então, Correios. e aí eu conheci a galera do Atuador nesses festivais, assim, a galera do Atuador atua tanto no cinema quanto para projetos, quaisquer tipo de projetos no audiovisual e também no teatro. Então eu conheci a galera, não lembro exatamente onde a gente se conheceu, mas provavelmente em festivais por aí, eu com meus filmes e vocês com os trabalhos de vocês. E aí chegou uma hora que nessa pandemia, né, essa doideira aí, eu tive um encontro antes da pandemia, presencial com a galera, e falei, pô, vocês são um coletivo de atores, e eu sou um cara que ousa a dirigir, a criar também, e junto com vocês, né? E aí eu pensei, cara, vamos fazer algo. Não sei o que pode se transformar, não sei como é que vai ser, mas eu topo fazer algo com vocês. Então são atores, esse grupo é o Coletivo Atuador, são atores que são de diversos biotipos, né? Tipo, tem gente de todo jeito, então é muito massa, porque você tem um material humano incrível de imagem e também de grandes atores, assim. Atores com um profissionalismo muito nítido e com um talento muito, muito claro, assim. Então, pra gente que dirige, é um tesão fazer isso com... E aí surgiu a ideia da série A Normalidade, que a princípio seria um filme, ou não sei, a gente não sabia direito o que era, assim, nesse período de pandemia.
sabendo como lidar com a criação audiovisual, né? Até onde a gente podia expor nossas coisas, botar os filmes. E aí nós resolvemos criar essa série. E é uma série que a gente ainda está entendendo o processo dela. Por mais que a gente já tenha gravado alguns episódios, eu, por exemplo, não me sinto total diretor. E nem poderia. Porque foi tão coletivo, foi criado de uma forma tão conjunta. E tivemos uma pausa. Sim. Tá. Não, eu digo... Foi tão conjunta. Você estava falando que a direção foi tão conjunta. Exato. É tão coletivo que eu me sinto muito parte responsável, assim, é como se fosse de todos nós. Porque os episódios foram gravados com os celulares, na casa da galera, né? Tipo, eu não estava no processo de direção, mas a gente via tudo junto e parecia que a gente ressignificava tudo. Ó, isso ficou bom, isso não ficou, vamos refazer, vamos... Então existia um processo muito coletivo e isso me atrai muito. Tanto que nos filmes que eu faço nas oficinas, os filmes são meu e da galera, né? É nosso. E aí foi muito prazeroso, assim, pegar uma galera. A gente também tá no processo de entender o que é a série, como é que ela funciona. É uma série de humor, talvez, mas não é só isso. Não é o propósito de todo episódio ser engraçado, por exemplo. Na verdade, a gente queria experimentar, na riqueza dos atores que a gente tem nesse coletivo, experimentar criações livres. Às vezes vai ter um episódio que pode ser engraçado, beleza, mas não necessariamente é uma série como Porta dos Fundos, digamos assim. Nem que sabe assim, tem referências de vários trabalhos e é uma série de episódios que são ocasiões que poderiam acontecer com qualquer pessoa, né? Vocês podem assistir seguindo o Coletivo Atuador, que deve estar aqui embaixo, seguindo o Coletivo Atuador e acompanhando isso. Toda quinta-feira a gente está soltando um episódio. E aí esses episódios são surpresas até para nós também. Assim, a gente já montou, mas não sabe como é que vai chegar no público, né? Se alguém vai rir, se alguém vai achar engraçado ou não, se alguém vai ficar com raiva, se alguém vai achar politicamente incorreto. Não sei. Legal você falar, Kênio, dos nossos encontros, que a gente teve esse encontro presencial no início do ano, antes disso tudo acontecer, né? Esse fim do mundo, essa reviravolta, tudo. Sim, sim. E a gente, quando começamos os nossos encontros virtuais, isso que você fala é muito bacana, gente. O que é que vamos fazer, né? O que é que nós, enquanto artistas agora em casa, quarentenados, como iremos produzir? Então, a normalidade não surgiu num temos que produzir, temos que fazer alguma coisa. Inicialmente a gente pensava em fazer algo, né, para quando tudo isso passasse, a gente não era assim, né? Então, a gente imaginava um trabalho para o futuro. E aí depois a gente começou a perceber que estava tendo esses desejos, essas vontades de apresentar, fazer um trabalho agora. E muito coletivo, né? Participativo. Eu acho muito bacana também quando você fala isso. Gosto demais de trabalhar de forma coletiva. Sim, né? Com certeza. E que bom ter esse seu olhar, porque nós somos um grupo de atores, temos alguns diretores e diretoras também no grupo, mas você vem com sua experiência e que não faz parte do coletivo ali. Apesar de não conhecer a gente, você não faz parte. Então, um olhar de fora que dá uma mexida ali, dá uns estímulos bacanas e está surgindo aí agora o nosso trabalho, a normalidade. O legal é isso, né? Tipo, é uma construção de todos nós e assim, eu acho que foi muita ousadia, assim, me chamar, porque eu sou um cara muito recente, os meus trabalhos, né? Eu sinto que tenho que fazer muito mais, que aprender muito mais, e é sempre nessa... Temos uma pausazinha. Kênio parou para mim, não sei para vocês, galera. Ou será que fui eu que parei? Travou, Murilo, travou. Oi, gente. Pessoal, essas coisas acontecem, né? Todo mundo aí que está nesse período agora remoto, virtual, as internets estão travando. Esperar a Kênio voltar, para a gente continuar o nosso bate-papo. Hora do comercial. Então, eu sou Cassandra Brandão, membro do Coletivo Atuador. Pessoal,
já que Kenel deu uma paradinha, deu uma saidinha agora, eu vou falar, o nosso comercial vai ser falar sobre a normalidade. Semana passada a gente estreou nossa série, quem não assistiu ainda, está no nosso IGTV. O primeiro episódio, que é Pizza Já, com os atores Célio Farias e Murilo Franco, que está aqui. Enquanto isso, assista Pizza Já. E esse trabalho, como o Kenel está falando aqui, foi feito de forma coletiva, com o Kenel e o nosso grupo coletivo atuador. Então, tem vários episódios ainda que vão acontecer, vão ser exibidos nas quintas-feiras, sempre às quintas-feiras. Meio-dia, estamos lançando os nossos episódios de anormalidade. E são várias situações, né? Não necessariamente no período de quarentena, mas em situações dessa aqui, eu com vocês conversando por essa tela de celular. Tem algumas perguntinhas aqui, deixa eu só dar uma olhada se... Kenel é para Kenel, é para Kenel, é para Kenel, lógico. Cassandra que é para Kenel, que Kenel que é o convidado, né, mulher? Deixa eu esperar Kenel voltar, ver se ele já chegou aqui. Não chegou. Esperar, acho que Kenel teve algum probleminha na internet. Isso acontece. Kenel não veio. Ou Kenel não voltou, quer dizer. Enquanto isso, vocês ficam aqui olhando para minha cara, minha senhora. Assistam Pizza Já. Nossos episódios têm esse tempozinho de 2 minutos. Então dá para vocês assistirem, voltarem. E voltem, por favor, não me deixem aqui sozinha. O celular dele deve ter descarregado, a internet caiu, com certeza, pois é. Oi, Cleiton. Oi, Emil. Sigam o coletivo, gente. Sigam o coletivo, @coletivo atuador. Quem não segue ainda, quem estava aqui, que era amigo de Kenyon, segue lá o nosso coletivo atuador. Vocês vão conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco sobre nós, membros do coletivo atuador. Tem várias coisas que estamos fazendo. Tem um filme, um curta-metragem que vem aí também, tá? Feito por nós do coletivo. Dirigido, todo feito por todos nós, né? Atuação, direção, produção, tudo. Vem aí banco de dados em breve. A gente está com muita coisa surgindo agora. O banco de dados não foi feito nesse período de pandemia, nesse período de quarentena. Foi feito há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Mas ele terminou a edição agora e daqui a pouquinho a gente está estreando. Mas esse período de quarentena, ficamos motivados a fazer alguma coisa e nos encontrando nesse espaço virtual, surgimos essa ideia da normalidade. Fala mais do coletivo. Mas é isso que eu estou falando. O coletivo já tem 4 anos de existência. Atores e atrizes que se uniram, se juntaram para estudar atuação para o audiovisual. E nesse período de 4 anos já fizemos algumas coisas, oficinas, estudos, convidamos alguns diretores e diretoras para trabalhar com a gente, para bater um papo, várias trocas de conhecimento, nós enquanto atores e diretores, enfim, amantes do audiovisual. Live linda com Blanco. Ai, Cleiton, obrigada. Enquanto isso, conte-nos a experiência da série. Então, acho que é Silvana que eu falou, né? Que é de Brasília. A experiência da série foi a gente, né, se reunindo virtualmente, inquietações que muitas pessoas tiveram nesse período de pandemia e agora o que vamos fazer. Já tínhamos algumas ideias, alguns pensamentos antes, alguns projetos, como o Kenyon falou, a gente já tinha conversado com o Kenyon antes desse período de pandemia, a gente já tinha esse namoro, essa ideia de juntar coletivo e Kenyon Rogers, é tão chique, e veio essa pandemia, como a gente já estava nesse namoro, como eu falei, nessa conversa, então vamos começar a chamar a Kenyon para nossas reuniões virtuais, e aí a gente, E aí a gente começou nessa conversa, nessas inquietações, e agora vamos fazer o quê? E fomos fazendo provocações.
né? Alguém dava um mote, uma ideia, uma pessoa criava um roteiro, fazia um improviso na hora mesmo da reunião. A gente desligava as câmeras e criava ali uma história no improviso. E daí a gente foi começar a roteirizar. Então, formaram duplas e fomos fazendo esses vídeos. E surgiu, então, a normalidade. Kenio voltou. Obrigada, Kenio, que eu já estava sem assunto. Não, gente, brincadeiras à parte. Mas é isso, um pouco do coletivo. Quem quiser saber mais, entra lá no nosso Instagram, no nosso site. Obrigada, amigo, que você voltou. O negócio tá cada vez pior aqui, velho. Galera, foi mal. Mas foi ótimo, Kenio, porque bati um papo aqui com o pessoal. Caiu aqui a internet, mano. Pedi para assistir Pizza Já, a Ingrid acabou de assistir. Foi o momento do intervalo. Uhum. Foi tudo pensado. A gente não tinha combinado isso mesmo, foi? Tá bom. Hum. Foi mal aí, gente. Caiu a internet, caiu o celular, caiu tudo aí, apagou sozinho tudo aqui. Sei lá que porra foi essa. Ô, Célia, mulher. Eu fico sem assunto às vezes. Kenio? Peraí, pode falar. Eu vou... Por nada, Sil. Obrigada também por perguntar. Eu vou abrir a caixinha de perguntas. Ok? Uau! Show de bola. Vou voltar pro meu quarto. Eu tenho umas perguntinhas. Pena que eu não tenho aqui, mas enfim, eu me sinto contemplada. Eu vou fazer tem a caixinha de perguntas aqui, eu vou fazer umas perguntinhas. E aqui tem uma que é... Opa! Kenel, alguma dica para quem quer começar a fazer cinema? Tá. Cara, é o seguinte. Acho que eu começar qualquer projeto artístico é muito de um desejo de contar algo, né? Isso parece muito óbvio que eu tô falando. Mas vê só, se tu tem uma história para contar, se tu tem uma música para compor, um quadro para pintar, qualquer coisa desse tipo, assim, tu tem que pensar, cara, o que é que eu tô fazendo, né? O que é isso? Entender o que é que você vai falar primeiro. Eu acho que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes para quem vai criar, claro que não é uma lei, isso que eu estou dizendo mas comigo funciona muito na arte, é respeitar o que você está falando. Então é saber o máximo possível do que você está falando, conhecer muito daquilo que você está falando. Até porque todos nós que somos diretores e criadores, a gente dá um recorte do que é aquilo. Aquilo não necessariamente só é aquele assunto daquele jeito, mas é um recorte, a nossa visão sobre algo. Então, o que fazer primeiro é conhecer o que está falando e depois, para quem eu vou falar isso? Pensar em que público você quer atingir, quem são essas pessoas que vão ver isso, né? E depois, como? Porque quando você pensa no público, uma das coisas mais encantadoras do cinema é a forma. Cinema é forma, né? A gente tem uma história e essa forma é organizada em imagem, som e montagem. Então, como fazer isso? O que, para quem, como, que são os recursos estéticos. Por exemplo, eu vou fazer um documentário sobre a minha cidade, mas eu vou fazer como? Vai ter depoimento? Vai ter música? Vão ser fotos antigas? Como eu vou contar esse documentário? Vai ser uma encenação? Sabe? Pensar em formas. E aí também, outra coisa que é super importante no final desse processo todo, é o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que isso é importante para alguém? Por que isso é importante de existir? O que tipo de revolução isso vai causar? Se é uma coisa só do prazer individual ou se é alguma coisa que vai contribuir com o coletivo. Então, acho que eu tenho pensado cada vez mais em por que eu estou fazendo aquilo, né? E principalmente a forma. Então, existem excelentes histórias mal contadas. E existem histórias muito ruins que são muito bem contadas e são encantadoras. E você fica, caramba, velho, que massa essa história. Entendeu? Então, é mais ou menos isso, assim. Essas 4 perguntas chaves. O que, para quem, como e por quê. Se você souber responder isso para você mesmo, aí você consegue pensar numa obra provavelmente mais interessante. Foi longa a resposta, eu falo demais, gente. Foi mal aí. Mas eu também falo, Kenny, deu certinho nós dois nessa live. Não, a gente já se encontrou em outros lugares, menino.
Como é, menino? Episódios curiosos. Uma vez a gente foi para um festival lá em Los Angeles e aí tava Cassandra. Cassandra foi tão linda pro tapete vermelho. Gente, era assim, ó, Cassandra chegou arrasando. Tá linda, maravilhosa, né? Meu amigo, depois do festival, a gente foi pra Calçada da Fama e para procurar os bares, né? Os botecos, né? Porque Hollywood é só fama, minha gente. Não tem coisa boa é nosso espetinho aqui. Espetinho, bar de meio de rua e tal. E Hollywood é só farsa. 2 horas da manhã fecha tudo. Eu tava lá quase me revoltando. E aí Cassandra saiu. Não tem quando acontece uma formatura. E aí você vai pra uma formatura assim. Elas vão todas elegantes e tal. No final da formatura, beba cega com sandália na mão. Pois era Cassandra. Não tava beba cega ainda. Mas, meu amigo, Cassandra toda desmontada já. Com sandália na mão. Eu tenho vídeos disso. Enfim, a gente tem essa intimidade aqui, desses rolés. Sei que não tem muito a ver com a live. Mas a gente vai se empolgando e contando esses episódios curiosos. Mas, E que massa. Foi uma coisa do tipo, eu não tava bêbada porque não pode beber naquela cidade, não pode beber na rua. Prefiro estar no exatamente. Brasil, prefiro estar em Coremas, prefiro estar em uma Mas, pessoa em qualquer canto aqui. Muito melhor que Los Angeles. Mas eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa live com você, justamente porque a gente tem essa intimidade. Isso é muito bom, né? Isso faz com que até surja interesse nas nossas histórias, o pessoal ficar aqui mais com a gente na live. Emil, perfeitamente. a minha queda foi o celular aqui que caiu. Efeitos especiais também. Não, acho que uma coisa interessante também foi essa potência que o cinema tem. Eu falei desse episódio de Los Angeles, falando do humor e tal, de lembrar da afetividade que eu tenho com Cassandra, mas isso diz algo muito interessante. A gente pode fazer nossos filmes, e esses filmes podem ocupar janelas incríveis. Então, assim, a gente pensa que as nossas histórias elas não podem alcançar certo lugar, elas não são tão importantes, tão bonitas, tão, sei lá, tão precisas para dizer, sabe? Mas, pelo contrário, acho que a gente tem histórias muito únicas. Então, ter ido a Los Angeles, por exemplo, ter viajado para fora do país com filmes, isso não é um discurso de contar, não é a mania do colonizado, não, de contar, eita, foi lá, não precisa ir para onde, fica só contando isso. Não, galera, é pensar na potência do que a gente tem a dizer para o mundo. Exato. Então, levar esses filmes que são feitos muitas vezes em oficinas, muitas vezes com colaboratividade com alunos, com escolas, com, sei lá, com movimentos sociais espontâneos do nosso convívio, isso é muito grandioso. É assim que a gente consegue escrever uma história legal, entende? Assim, e bater nos lugares que às vezes dizem que não é pra gente. Vai eu, um menino do sertão da Paraíba, para Los Angeles, para Hollywood, como convidado, exibir um filme Uhum. sobre uma história feita sobre um menino no interior do Brasil, que é o Adriano Anderson, que é um filme Que chamado está O Grande aqui, Amor de um Lobo. Adriano Anderson tá aí? E aí, Adriano? tá? Beleza, Boa cara? noite, Lobo. Boa noite, Pedro. Entrou uma galera aqui, gente. Boa noite, pessoal que está entrando. Entrem e fiquem com a gente. Que Mas o Lobo massa! está aqui entre nós. Ele entrou aqui. Parabéns! Então, a história do Grande Amor de um Lobo, por exemplo, que é o meu filme mais recente, é a história de um menino sonhador que pensa em fazer cinema e está no interior do Brasil. E pensa em ganhar as telas do mundo. Olha aí, Lobo Adrianes. Então, assim, o que aconteceu foi que eu vendo aquele menino durante as oficinas em São Miguel do Gostoso, eu me reconheci naquele menino. Então, muitas vezes a gente tem histórias tão incríveis e bonitas para contar e que são histórias de outras pessoas, mas que também são um pouco da nossa história. Então, como é que a Sim. gente olha com empatia para alguém? Como é que a gente constrói a vida de alguém? Como é que a gente conta alguma história? Eu faço vídeos aqui em Coremas, às vezes as pessoas dizem assim, pô, Kenner, ficou muito legal, que massa, ficou emocionante. Por que as pessoas se emocionam? Porque você conta uma história com respeito e pensando aí, se fosse eu, como é que eu queria que essa história fosse contada, né? Então, tipo, quais são as características do que eu estou filmando que constrói uma história emotiva, bonita, que constrói empatia nas pessoas, que faz as pessoas olharem e dizer assim, pô, eu me emocionei quando essa figura também se emocionou. Sabe assim? Então, é buscar o que é que o outro, como é que o outro pensa o universo e tentar levar isso para outras pessoas, né? Puxando para o coletivo atuador, a gente ainda vai ter muitas coisas juntos para fazer. Espero que juntos mesmo, se abraçando, terminando a gravação, indo todo mundo se divertir, enfim. Mas o que eu estou falando de achar personagens, mas achar principalmente pessoas de verdade, assim. E a partir de então a gente consegue construir muitas situações, muitos universos e muitas formas de contar essas histórias
como, por exemplo, a nossa série, que fala A sobre pessoas de normalidade. diversos tipos. Exatamente. Tem mais perguntas aqui na caixinha, inclusive para quem está chegando agora. Boa noite, Valesca. Boa noite, John Ei, esse, Lacerda. esse negócio aí de Hã? ao vivo fica no meu Instagram e no do coletivo, é? Fica só no do coletivo. Mas Tipo, as depois você pessoas que pode. estão entrando que eu conheço, é porque estão vendo que eu tô ao vivo? Como é que é isso? Ah, é porque estão vendo que você está ao vivo, exatamente. Pessoas que Ah, são seguidores do Kenio, que estão vindo aqui por conta dele, fiquem com bora a então. gente, nos siga também. Coletivo Atuador. Nós somos legais também. Pessoal Massa. que quer fazer pergunta, tem uma caixinha aqui com ponto de interrogação. Escreve aí tua pergunta. Tem mais perguntas aqui. Você aqui, ó. Pergunta da Célia Farias. Kênia, o que você acha do trabalho colaborativo do diretor junto aos atores? Você já respondeu Foi, a praticamente, gente já, falou mas sobre isso. é, Não, eu acho repete só aí, que é foda, bom. cara. Eu acho foda, eu acho massa demais trabalhar com gente que dá pitaco, que tira o pitaco do cara, que ensina o cara a fazer direito. Eu tive muitas decisões que eu não sabia, fiquei confuso, assim, junto com vocês. Era muita responsabilidade, assim, pô, será que isso realmente tá bom? Ou será que a galera tá gostando disso? Ou em respeito à nossa amizade, tá se fazendo de, não, tudo bem, deu certo e tal. Eu tava eu tô ainda num turbilhão de trabalhos que as pessoas acham que artista, tipo, tá só curtindo a vida, né? Ninguém sabe quanta coisa a gente tá Doidado. editando, quanta coisa a gente tá escrevendo, com quantas pessoas a gente tá falando, assim, de vários lugares, sobre várias coisas. Então, às vezes eu mesmo queria ter me dedicado mais à série e ter cumprido melhores prazos. Eu dei algumas vaciladas, mas eu entendo que esse processo de construção coletivo e colaborativo, ninguém está ganhando nada, entre aspas, né? Assim, não está sendo pago para isso. Existe um desejo muito latente que é de contar essas coisas e essas situações e aproveitar a pandemia para isso, né? No sentido que temos algumas histórias guardadas aqui, então vamos fazer da forma que a gente pode fazer, experimentar. E o processo de criação é esse. Quando eu crio com outras pessoas, eu me sinto, inclusive, muito mais seguro. Porque aí eu tenho um feedback, eu tenho uma construção com essas pessoas. Entendeu? Não fica só eu dizendo lá e tal. Se bem que eu sou meio assim, meio metódico em algumas coisas, mas Virginiano, talvez, né? totalmente. Vamos para mais uma pergunta. Julinho. Eita, boa Kênio, ideia. Kênio, você pretende fazer alguma oficina ou curta em parceria com o Coletivo Atuador? Também quero saber, Kênio. Massa, galera. Porra, tenho muito desejo disso, inclusive, assim, tipo, a gente teve uma primeira conversa, né, que é uma conversa mais aberta, assim, falar sobre cinema, eu exibi o filme lá e a gente teve um encontro, mas eu acho que a oficina é um processo de construção muito massa, porque dá pra gente fazer o filme, né, porque o que eu entendi nas oficinas é que quando você dá a oficina para alguém que nunca teve contato com cinema, é muito encantador e muito legal. Mas quando você já deu a oficina também para gente que já tem contato com o cinema, também é uma construção muito interessante, porque são perspectivas diferentes. Então é o que eu digo, o cinema está em todos nós. Seja a gente que já é artista, que trabalha com cinema e que tem nossos vícios ali de artista e tal, seja uma pessoa que está descobrindo aquilo agora. Então, assim, fazer uma oficina com o coletivo seria muito massa, porque a gente gravaria um filme, tem uma galera que já tem experiência e isso poderia dar um resultado muito legal, entendeu? Pretendo fazer isso, espero que em breve, porque eu tô muito saturado, assim, tô com raiva dessas coisas de live, 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 live. Não que eu não esteja gostando disso aqui, mas, tipo, é muito ao mesmo tempo, gente. O cara fica meio doido, assim, às vezes. Eu acho que esse momento agora, por exemplo, a pandemia surgiu. A gente já tem internet há muito tempo, a gente já tem esse mecanismo de live há muito tempo, essas coisas de trabalhar com pessoas longe, já tem isso há muito tempo, mas a gente se sentiu numa situação meio que era a única forma de se fazer algum trabalho artístico, era nessa Verdade, forma virtual. com Então, o certeza. que eu acho legal é que agora a gente vê que isso funciona. Espero logo que o presencial volte, mas a gente tem agora Sim. mais uma oportunidade, mais um elemento, né, para a gente continuar com nossos trabalhos artísticos. Tem recurso, né? Isso é muito legal também. Muitos Mais um festivais recurso. começaram a ser assim também. A gente viu muita coisa online, muita gente liberou filme. Foi massa isso. É, deixa eu te fazer uma pergunta, Kenio. Como é que tá o seu tempo, assim, tipo, daqui a mais uma hora? Tá tudo ok? Eita, pô, pera aí. Rapaz, eu tô com as coisas pra editar aqui, mas a gente dá uma de doido e É que a troca os nossa, horários.
A nossa live está bem pertinho de acabar já. E tem ainda algumas perguntinhas aqui, tem o pessoal com a gente. Não precisa ser necessariamente 1 hora, mas eu acho que a gente pode continuar esse papo pelo menos mais uns 10 minutos, 20 minutos. Vamos, eu tô aqui, velho. Tô disponível. O que é que vocês acham, pessoas que estão com a gente? Vocês vão continuar com a Quero mandar um gente? beijo pra Marlon. Beijo, Marlon. Beijo, Marlon, meu querido, um Vitor, do Cine cheiro. Vitor. Estamos importantes, ó. Pernambuco, São Paulo, Brasília. Portugal aqui também, ó. Valesca. Portugal. Pode. A verdade, a dificuldade pode ser também uma oportunidade de criação. Exatamente, Valesca. Então, enquanto temos live, vamos aqui para uma outra pergunta, que é... Eita, Kenel, como você escolhe os atores e atrizes para o seu trabalho? Cara, assim, cada projeto é um universo, né? Mas a maioria das vezes eu tenho uma relação muito imagética com tudo. Eu sou fotógrafo também, gosto muito de imagem, assim, tudo que eu penso assim, é muito visual, assim, tipo, acho que poucas vezes eu criei algo que eu não sabia ainda como isso ia virar na tela, com relação à imagem. Então, geralmente eu penso, pô, quando eu falo assim, por exemplo, Cassandra, eu tenho um filme para fazer contigo. É tão Cassandra, a imagem é tão ela que eu não consigo nem entender como seria com outra pessoa. É claro que já aconteceu situações de trocar personagem e tal, mas, por exemplo, a Sofia, que é um filme que eu fiz chamado Sofia, uma ficção, né, que foi feita em 2013, quando eu vi a menina, eu sabia que ia ser ela, né? Então, tipo, eu imaginei o filme inteiro com as duas personagens que eu tinha na cabeça. E por sorte eu consegui fazer, apesar dos empecilhos que teve. A menina teve catapora, a gente teve que adiar o filme. Eu fiz teste de elenco com outras várias atrizes aqui de Coremas, atrizes mirins. Vi que tem muita gente talentosa, mas imageticamente eu não conseguia me desvincular de Belinha, Isabelle Domingos, aqui de Coremas, que foi a Sofia perfeita para o trabalho, assim, entende? Então eu tenho uma relação muito doida, assim, eu posso abrir um teste e aí pode me surpreender de uma forma muito legal, mas a maioria das vezes eu penso na pessoa como já personagens. Ótimo. Deixa eu ir para uma outra pergunta aqui que a gente tem no tempinho, que é Portal Pop Jampa, que tinha perguntado naquela hora. Então a gente já falou de anormalidade. Vocês pretendem fazer uma nova temporada de forma presencial? Quem sabe a moça que entrega a pizza, ela não aparece por lá, hein? Olha aí. Cara, ia ser legal, hein, velho? Inclusive, galera, vocês que têm sugestões aí de ou continuações, assim, ou até mesmo novas situações, coisas que vocês passaram, que conhecem que alguém passou, e queira conversar com a gente, manda um direct no Coletivo Atuador, Boa. se apresentando, dizendo de que cidade vocês são, e que história vocês querem contar. Que eu tô começando a pensar, assim, que isso pode virar um retrato falado, digamos assim. Você lembra do quadro que Denise Fraga fazia no Fantástico? Era no Fantástico, era muito bom. Vai que a gente consegue fazer algo parecido com relatos de situações curiosas que aconteceram com vocês e transforma isso num projeto maior, com mais atores, com gravações em set de gravação e na rua e tal. Então isso muito me instiga e quero muito voltar a fazer isso, assim. Eu tenho feito algumas coisas aqui, mas são coisas pontuais, assim, sabe? Trabalhos menores, mas seria muito legal voltar a um set de gravação com a galera grande, assim, e tal. Então, mandem direct aqui no Coletivo Atuador. Ah, peraí. Gostei. A Adriana está perguntando se o Grande Amor de um Lobo vai voltar. Vai voltar. Eu acho que é voltar. Adriano Anderson, meu querido. Tem muita história sua para contar ainda, mas eu não sei ainda se vai ser possível por causa do tempo, do recurso, de eu ir para São Miguel. Então, é uma coisa que a gente pode conversar e você pode me mostrar novas propostas aí, a gente construir, sei lá, o Grande Amor de um Lobo 2, 3, 4, 5. Há uma esperança, vamos lá. Boa. Gostei muito dessa ideia, Kenny, que a gente estava falando isso das histórias, né? Então, sem precisar só criar, muitas vezes que isso é bom também, mas tem muitas histórias que já aconteceram, que são vividas e que são maravilhosas para serem roteirizadas, né? Então, o pessoal manda os directs aí pra gente, Coisa muito segue legal. A gente, Coletivo Atuador. Não precisa ser uma história imensa, não. Conta uma situação, conta um mote, algo que aconteceu, e a gente já desenvolver isso quanto roteiro, e aí isso pode ser incrível. A pessoa pode, inclusive, entrar como documental, falando como foi a história, se quiser. Enfim, nós estamos para montar coisas. Quanto mais gente vier, mais interessante. Melhor.
Kenio, mais uma perguntinha aqui, que o nosso tempo está acabando, mas dá para fazer. Fale um pouco do desafio de gravar à distância, né? Ó, eu Essa fico mais experiência tempo aqui, aí. viu? Eu tô gostando, viu, desse negócio. De Qualquer coisa, quê? estamos aqui. Tô gostando de ficar aqui, viu, falando. Eu estou gostando também, viu, gente? Eu espero que vocês estejam gostando também. Continue com a gente. Qualquer Eu coisa, vou começar Cassandra, outra termina. live. Tem condições não, vou começar outra. Qualquer coisa termina eu e tu numa chamada de vídeo, bem empolgado, só nós dois. Oxi, tudo certo. Ó, um pouco de desafio de gravar à distância, né? Cara, gravar à Uhum. distância eu queria dizer que, assim, tipo, é uma merda. Eu não gostei muito, não. Eu gosto de estar com gente, de estar perto, de estar abraçando, de estar dirigindo, de estar conversando, de estar sentindo a expressão da pessoa ali de perto. Mas foi uma coisa muito enriquecedora, porque a gente está sempre atrás de uma tela, né? Tipo, você está vendo a situação ali, mas sempre enquadrando de alguma forma. O meu desafio maior foi de não poder estar na hora com a galera, assim. Porque, assim, o processo de direção ele foi muito mais de pós-direção, né? A gente conversou antes sobre o roteiro, leu junto, deu sugestões, e os atores foram diretores, eles executaram isso sozinhos. Então eu não estava lá no set para orientar a galera. E aí, tipo, cada ator dessa série foi também diretor. E o que acontece é que, nesse processo, depois que a gente assistia junto, e aí refazia, ou dizia o que é que ficou legal, o que é que não ficou, isso é que foi fantástico. Então foi uma experiência muito enriquecedora para mim, né? Porque aí hoje eu me sinto, eu tenho menos dificuldade de dirigir alguém à distância. E foi muito enriquecedor. Mas assim, eu prefiro muito mais o contato humano. É indescritível, assim. Eu tô sentindo muita falta de set, de gente, de conversar, de comer junto e depois, sabe? Muito massa. Isso me faz muita falta. Amores que estão aqui, que fizeram perguntinhas, eu não respondi ainda. Por favor, Sugestão de repitam as Vitor aí. perguntas. Sugestão Eu de Vitor aí, vou. ó. Cadê a de Vitor? Eu não Sim, de vi. Vitor. Vamos gravar presencialmente em dezembro no Festa Aruanda, de máscara e álcool em gel. Derrama, Senhor, álcool em gel em nós gravamos na hora. Eu já estou junto aí nesse elenco. Já me botei, quero nem saber. Pessoal, eu tô amando a participação de vocês, tô achando muito massa. Inclusive, doida para fazer mais. Já anotei aqui umas perguntinhas que ficaram na caixinha de perguntas e não vai dar tempo agora eu perguntar. Temos 2 minutos para acabar a live, para que o Instagram não seja indelicado e corte na nossa fala. Eu vou encerrar a live e vou Boa. começar uma nova. Então, pessoal, fica Vamos, ligado. vamos fazer uma Cine Vitor prolongação de pelo também. menos 15 minutos. Vamos fazer uma Ainda prolongação. fica mais um tempinho, É, eu encerrar falei essas tantas vezes aqui. perguntas. E aí, pessoal que está aqui com a gente, volta, por favor, não nos deixem só. Beijo, Kenel, beijo, galera. Vou começar novamente a live, fica aí no aguardo. Tá massa. Cheiro.